tarde, vamos para mais um vídeo aqui sobre a Bíblia, né? Eu espero que todos vocês estejam bem, na presença do Senhor. Eu acho que vocês já estão vendo aí no título, né? O que eu vou falar sobre hoje, o que hoje eu vou falar, né? Então você está vendo aí, Jesus é o médico dos médicos, né? Hoje eu vou falar sobre isso. Então, continuando, Deus conhece cada célula do seu corpo, na verdade, e do meu e de todos nós, né? E nada que acontece na nossa vida é uma surpresa para Ele. O seu poder não tem limites. E Ele pode ordenar, né? Ele pode ordenar a cura para você, seja na área física, emocional, psicológica ou espiritual. Creia e clame pelo poder do alto. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, fala: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos sarados, né? Esse versículo você encontra lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, né? Então, ele levou em seu corpo, né, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos, né, para os pecados e vivêssemos para a justiça, né? Então, nós temos que morrer, né, para os pecados, né? Não praticar aqueles pecados mais, viver uma vida nova, né? Viver uma vida em santidade. Jesus traz alívio aos que sofrem. O médico dos médicos, Jesus, se importa com o estado em que nós encontramos. Ele pode curar a dor dos aflitos e oprimidos que vão até Ele com fé e humildade. Cristo foi enviado para libertar os cativos e curar a maior doença da humanidade, o pecado, que nos afasta de Deus. Sabe que a maior doença é o pecado? Que o pecado te afasta de Deus, entendeu? Em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 fala: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Envia-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável, né, do Senhor. Então, assim, a Bíblia assim mostra-nos como seres vulneráveis, não é isso? Ora feridos, ora doentes, mas sempre carentes da cura real. As nossas falhas e inclinação para o mal ofende a Deus. Por isso, Jesus, o perfeito, sofreu castigo em nosso lugar. Eu vou dar uma repetida, né, se vocês não entenderam. A Bíblia se mostra como seres vulneráveis, ora feridos, ora doentes, mas sempre carentes da cura real. As nossas falhas e inclinação para o mal ofendem, né, a Deus. Por isso, né, Jesus, o perfeito, sofreu castigo em nosso lugar. Sabe o que acontece? Ele veio libertar os cativos, né? Lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 fala: Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, né? Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados, né? Cristo se expôs à maior infecção do mundo por nos amar, né? É isso mesmo, acho que é infecção do mundo por nos amar. Ele veio a um povo contaminando com o vírus mais maligno e levou sobre si as sequelas da pior doença para dar a vida e a esperança eterna. Vou repetir, meus irmãos. Cristo se expôs à maior infecção do mundo por nos amar, né? Ele veio a um povo, né, contaminado com o vírus mais maligno, que é o que? O pecado. E levou sobre si as sequelas da pior doença para nos dar a vida e a esperança eterna. Para dar uma vida eterna, uma esperança, meus irmãos,
né? E hoje nós temos essa esperança, né? Esperança de vida eterna. Segundo os evangelhos, Jesus curou várias enfermidades de diversos tipos. E vamos ver, né, alguns exemplos bíblicos, né? O paralítico, né? Os paralíticos, né? A paralisia física pode ser limitante em muitos aspectos da vida. Aqueles que sofriam algumas atrofias ou eram aleijados nos tempos de Jesus não tinham muito meios de locomoção ou de subsistências. Jesus se importou com muitos nesta condição, sarando-os. Então lá em Marcos capítulo 3, versículo 3 a 5 fala: Jesus disse ao homem da mão ressequida, né? Ressequida, vem aqui para o meio, né? Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada, né? Então só precisava estender a mão para que a mão seria restaurada ali, né? E também tem outro versículo que fala em Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 7, que fala: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Eu vou lá curá-lo. Tem outro também, né, que está em João capítulo 5, versículo de 8 a 9, que fala: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a maca e começou a andar. Nossa, meus irmãos, glória a Deus, né, meus irmãos? Nossa, como Jesus é incrível, nossa, maravilhoso demais. É o que Jesus falou: levante-se, pegue a sua maca e ande. E ele, que não podia nem se levantar, né, nem andar, ele se levanta e começa a andar. Imagina, meus irmãos, imagina você tem uma pessoa na sua família que não pode andar, não pode se levantar, não pode fazer nada, e do nada essa cura aí, nossa, olha, a pessoa andando, a pessoa se levantando, hein? Maravilhoso demais, Deus é maravilhoso demais. Olha, nós falamos sobre o que? Nós falamos sobre os paralíticos, agora nós vamos falar sobre os leprosos, né? A lepra é uma doença de pele contagiosa que não tinha tratamento nem cura nos tempos bíblicos. Por isso, os leprosos eram afastados dos convívios sociais para que não contaminasse a outros. Jesus curou a muitos leprosos, chegando mesmo a tocá-los e conviver com algum deles, sem excluí-lo. Jesus não excluía ninguém, entendeu? A pessoa podia ter o que for, mas Jesus não excluía, pode ter certeza, porque Ele ama todos. Mesmo com a pessoa sendo aleijada, a pessoa sendo cego, a pessoa pode ser surdo, sei lá o que for, Jesus ama todos igualmente, né? Ele ama todos nós. Ele só não ama o nosso pecado, mas ama todos nós. Lá em Mateus capítulo 8, versículo de 2 a 3 fala: um leproso aproximou-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então, certamente, né, a doença foi embora, né? Foi purificado. Em Lucas capítulo 17, versículo de 12 a 16 fala: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano, né? Então, meus irmãos, nós vimos aqui, né, os leprosos, nós vimos primeiro o paralítico, né? Nós vimos também os leprosos, e agora vem a parte dos cegos, né? Então, a cegueira é deficiência, né, visual, todo mundo sabe, né?
A deficiência visual é uma doença que impossibilita, né, as pessoas de exercerem um dos seus 5 sentidos, né, os seus 5 sentidos. A visão. A Bíblia também fala da cegueira espiritual, que limita as pessoas num grau muito mais profundo. Os cegos espirituais não enxergam a realidade espiritual da sua condição, nem compreendem o propósito de Deus para a sua vida. Jesus curou tanto os cegos físicos, né, como cegos espirituais, né? Porque tem cegos físicos, né? Cego físico é você ver uma pessoa cega do olho mesmo, entendeu? A pessoa não vê nada. É cego físico. Mas você sabe que tem cego espiritual? Sabe que tem cego espiritual? Aonde? O que é cego espiritual? Cego espiritual é você saber da verdade, que aquilo que você do mundo ali não pode, e você vai lá e pratica. Mesmo sabendo que aquilo ali é errado, você vai lá e cai. Então você está sendo cego, né, no espiritual. Você está sendo cego. Você sabe que não é para fazer aquilo e você vai lá e faz, né? Muitos sabem, né? Muitos sabem da palavra do Senhor, mas mesmo assim continua fazendo as coisas do mundo. Não pode, meus irmãos. Em Salmo capítulo 146, versículo 8 fala: o Senhor dá vista aos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Mateus capítulo 21, versículo 14 fala: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. João capítulo 9, versículo de 35 a 38, né, fala: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Eles respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem visto, é aquele que está falando com você. Eu creio, Senhor. E o adorou. Então, né, o que aconteceu ali, né? Você crê no Filho do Homem, né? E era o próprio Jesus que tinha perguntado isso. Você crê no Filho do Homem, sendo que o Filho do Homem era o Senhor Jesus ali, né, falando com ele, entendeu? Quem é o Senhor? Para que eu creia nele? E ele estava de frente com ele ali naquela hora, né? Você já tem visto, é aquele que está falando com você. Então era o Senhor ali, né? Em João capítulo 9, versículo 7 fala também: Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E o cego foi, levantou-se e voltou vendo, entendeu? Se não me engano, é que Jesus passa assim, né, a mão aqui no olho desse cego, e ele, se não me engano, foi uma terra que Jesus passou a terra aqui, se não me engano foi isso, meus irmãos. E aí ficou todo sujo, entendeu? Aqui, porque ele era cego, né? Ele passou a terra aqui, e aí Jesus mandou esse cego ir lavar os olhos. Quando ele lavou, ele já conseguiu abrir o olho. Já conseguiu abrir o olho, entendeu? Então, você vê aí mais um milagre, né, acontecendo. Meus irmãos, tem vários e vários outros, né? Mas eu vou falar só esses 3 mesmo: cegos, leprosos e paralíticos. Esses, né, eu trouxe hoje. Jesus traz alívio aos que sofrem, né? Seja os cegos, paralíticos, os leprosos, qualquer um. Meus irmãos, continuação, vou ver se eu trago no outro vídeo, né? Porque aí já pode ser outro vídeo para todos vocês. Então, Deus abençoe cada um de vocês e um abraço. Até o próximo vídeo.